o homem que traiu o Messias. A história que vamos conhecer hoje é sobre escolhas, expectativas frustradas e uma traição que ecoaria através dos séculos. Esta é a história de Judas Iscariotes, o homem cujo nome se tornou sinônimo de traição, o chamado e a promessa. Judas Iscariotes era um homem com grandes expectativas. Nascido na pequena cidade de Queriote, na Judéia, cresceu ouvindo histórias sobre o glorioso passado de Israel e as profecias de um novo rei que restauraria a grandeza da nação. Como muitos judeus de sua época, aguardava ansiosamente a chegada do libertador prometido, o Messias que libertaria Israel do jugo romano. Quando jovem adulto, Judas era um homem de inteligência aguçada e habilidades administrativas notáveis. Por volta dos seus 30 anos, começaram a circular rumores sobre um homem chamado Jesus de Nazaré, que realizava milagres extraordinários e falava com uma autoridade que desafiava os líderes religiosos. Movido pela curiosidade e esperança, Judas foi ver este homem por si mesmo. Quando finalmente encontrou Jesus, algo no mestre de Nazaré o cativou. Quando Jesus olhou para ele e disse: "Venha e siga", Judas não hesitou. Largou tudo para seguir este homem que parecia carregar a promessa de uma nova era para Israel. Entre os 12 e as expectativas, Judas não foi apenas um seguidor comum, tornou-se um dos 12 discípulos escolhidos. O círculo íntimo de Jesus foi-lhe confiada a tarefa de guardar o dinheiro do grupo, uma posição de confiança e responsabilidade. Como tesoureiro, Judas controlava as doações que sustentavam Jesus e seus discípulos em suas viagens. Durante 3 anos, Judas caminhou com Jesus, testemunhando milagres extraordinários e ouvindo ensinamentos profundos. No entanto, enquanto caminhava ao lado de Jesus, nutria expectativas muito específicas. Em sua mente, o Messias prometido seria um líder político e militar, alguém que expulsaria os romanos e restauraria o trono de Davi em Jerusalém. Um verdadeiro Messias deve ter poder, deve confrontar Roma, pensava Judas durante as longas caminhadas. Por que ele espera? Por que desperdiça tempo com doentes e pecadores quando poderia estar reunindo um exército? Estes pensamentos não eram exclusivos de Judas. Muitos discípulos compartilhavam essa visão. A diferença crucial estava na forma como Judas lidaria com a frustração quando Jesus revelou que seu reino não era deste mundo. Frustração e desilusão. A entrada triunfal em Jerusalém foi o ponto alto das esperanças de Judas. Finalmente o momento havia chegado. O povo aclamava Jesus como rei. Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor, gritava a multidão. Era a semana da Páscoa, e o momento parecia perfeito para uma insurreição contra Roma. Mas, para sua grande frustração, os dias passavam e a revolução esperada não acontecia. Em vez de mobilizar exércitos, Jesus continuava a falar de amor aos inimigos e de um reino que não era deste mundo. Cada dia em Jerusalém sem ação militar aumentava a frustração de Judas. Um incidente específico parece ter sido o estopim. Em Betânia, durante um jantar, uma mulher ungiu os pés de Jesus com um perfume caríssimo. Judas protestou contra o desperdício, dizendo que o dinheiro poderia ser dado aos pobres. Jesus respondeu: "Deixe-a em paz. Ela guardou isto para o dia do meu sepultamento. Por que falar de morte, quando deveria estar falando de vitória?" A decepção crescia no coração de Judas. O Messias que ele esperava parecia cada vez mais distante da figura que tinha diante de si. A frustração e a ambição levaram Judas a tomar uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Após o incidente do perfume, ele procurou os principais sacerdotes em Jerusalém e perguntou: "O que me darão se eu entregar a vocês?" Os sacerdotes ofereceram 30 moedas de prata, menos o preço de um escravo, segundo a lei mosaica. Judas hesitou brevemente,
seu coração dividido entre a lealdade a Jesus e sua desilusão, mas finalmente aceitou o acordo. O que realmente motivou Judas foi por dinheiro? Foi por desapontamento? Foi para forçar Jesus a agir como libertador militar que Judas esperava? Talvez Judas acreditasse que, ao ser preso, Jesus finalmente seria forçado a revelar seu poder divino, a chamar legiões de anjos, a estabelecer seu reino pela força. Na noite da última ceia, enquanto comiam a refeição da Páscoa, Jesus declarou: "Em verdade lhes digo, um de vocês me trairá." Os discípulos ficaram consternados, perguntando um a um: "Sou eu, Senhor?" Quando Judas perguntou em voz baixa: "Sou eu, mestre?", Jesus respondeu: "Você o disse." Em seguida, Jesus realizou um gesto simbólico. Mergulhou um pedaço de pão no molho e o entregou a Judas. Uma última oferta de intimidade antes da traição. "O que você está para fazer? Faça depressa", disse-lhe Jesus. Judas saiu rapidamente para a noite escura, seu caminho já traçado. O beijo e a prisão. Mais tarde, no jardim do Getsemane, Judas retornou, liderando os soldados romanos e guardas do templo, todos armados. Havia combinado um sinal: aquele que o beijar é ele. Prendam-me. Aproximando-se de Jesus, Judas o saudou: "Salve, mestre!" e o beijou no rosto, selando seu destino. "Amigo, você me trai com um beijo?", perguntou Jesus, com olhos que misturavam tristeza e compaixão. Os soldados avançaram e prenderam Jesus. Pedro, em um gesto impulsivo, sacou uma espada e cortou a orelha de um servo, mas Jesus o repreendeu e curou o ferido. Até nos seus últimos momentos de liberdade, Jesus continuava rejeitando a violência que Judas e outros esperavam de um Messias guerreiro. O remorso e o fim trágico. À medida que os eventos se desenrolavam após a prisão, Judas começou a perceber as terríveis consequências de seus atos. Ele observou à distância o julgamento de Jesus no Sinédrio, viu seu mestre sendo maltratado, cuspido, zombado. "Você é o Cristo, o Filho do Deus bendito", perguntou Caifás, sumo sacerdote. "Eu sou, e vereis o Filho do Homem, assentado à direita do Todo-Poderoso", respondeu Jesus com serenidade. Foi neste momento que a realidade atingiu Judas. O homem que ele havia entregado era realmente quem dizia ser, e Judas o havia entregado à morte. Na manhã seguinte, Judas correu até os sacerdotes no templo. "Pequei, traindo sangue inocente", confessou, jogando as 30 moedas de prata no chão. "Que nos importa? Isso é problema seu", responderam friamente. O remorso consumiu Judas completamente. Enquanto Jesus era condenado, Judas não conseguia mais suportar o peso de suas ações. Encontrou uma árvore solitária nos arredores da cidade e pôs fim à própria vida. O que torna sua história ainda mais trágica é que sua morte ocorreu enquanto Jesus estava na cruz. Se tivesse esperado apenas mais algumas horas, teria testemunhado a ressurreição e talvez, como Pedro, poderia ter encontrado perdão. O legado e as lições. A história de Judas Iscariotes é profundamente humana em sua tragédia. É uma narrativa sobre expectativas frustradas, escolhas erradas e oportunidades perdidas de redenção que nos convida a reflexões importantes sobre nossa própria humanidade. Primeiro, a traição de Judas nos lembra como nossas expectativas podem nos cegar. Quando a realidade não corresponde às nossas expectativas, temos escolhas a fazer. Podemos ajustar nossas expectativas ou rejeitar a realidade. Judas escolheu o segundo caminho, com consequências desastrosas. Segundo, a história nos alerta sobre como pequenos desvios morais podem levar a grandes traições. Os evangelhos sugerem que Judas já tinha o hábito de desviar dinheiro do fundo comum. Este comportamento desonesto em pequena escala
preparou o terreno para a maior traição de sua vida. Terceiro, o contraste entre Judas e Pedro é instrutivo. Ambos traíram Jesus. Judas o entregou aos inimigos. Pedro o negou 3 vezes. A diferença crucial está em como lidaram com a culpa depois. Pedro chorou amargamente, mas permaneceu em comunhão com os outros discípulos. Judas isolou-se em seu remorso. Pedro encontrou redenção. Judas, tragédia. Em uma perspectiva teológica cristã, o paradoxo da história de Judas é que sua traição foi instrumental para a salvação que Jesus veio trazer. Sem a cruz, não haveria ressurreição. Sem a traição, talvez não houvesse cruz. Este é um dos grandes mistérios da narrativa cristã. Como até mesmo o mal mais terrível pode, de alguma forma incompreensível, ser incorporado ao plano divino de redenção. Judas Iscariotes, o homem que esperava um guerreiro e traiu um salvador. O discípulo que trocou seu mestre por 30 moedas de prata e descobriu, tarde demais, que havia vendido sua própria alma. Sua história permanece como um lembrete doloroso das consequências de nossas escolhas e da complexidade da natureza humana.